Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem tem a palavra, quiser acompanhar em João, capítulo 6, versículo 35. O Senhor vinha falando ao meu coração essa semana sobre essa palavra. E até eu comentei com a minha mãe, né? Que quando o Senhor quer falar, não importa a hora, Ele te acorda. Me acordou essa madrugada, eu disse, não, vou ter que levantar, vou ter que ler. Que era o que o Senhor estava falando. E quando Ele quer falar, a gente tem que escutar o que o Senhor está falando. E daí Ele ministrava o meu coração. E daí o Senhor me fez uma pergunta. Você dá tudo para os seus filhos, o que eles pedem? E eu disse, não, Senhor, não dou. Nem tem como. E daí o Senhor ministrou o meu coração. E por que então que é tão difícil a gente receber um não do Senhor? Se a gente fala não para os nossos filhos. Muitas vezes a gente diz, não posso te dar, meu filho. E por que é tão difícil escutar o não do Senhor e aceitar? Aí o Senhor ministrava no meu coração, dizendo por que as pessoas são tão difíceis de aceitar. Muitas se decepcionam com o Senhor e saem da igreja, abandonam Jesus. Porque o Senhor não deu aquilo que a pessoa pediu. Eu já recebi muitos nãos do Senhor. Tem coisas que eu pedi que o Senhor não me deu, porque não era o que eu precisava. O Senhor me deu o que eu preciso. O que eu não preciso, Ele não vai me dar. Assim nós fizemos com os nossos filhos. Eles pedem tantas coisas e a gente diz não, porque a gente sabe que não é necessário aquilo. Então, quando o Senhor diz não para nós, por que é difícil aceitar? Por que é difícil concordar e buscar em Deus o que Ele tem para nós? Porque aquilo que eu quero pode ser que Jesus sabe que não é bom para mim. Então, por que não buscar nele o que Ele tem para mim, que é muito melhor do que aquilo que eu pedi? Então, é difícil. Muitas pessoas abandonam os caminhos do Senhor, não vêm mais para a igreja porque receberam um não. E uma vez escutei uma pregação de um pastor que ele disse, eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho Jesus, é tudo que eu preciso. Ele é tudo que Ele é tudo que eu preciso. Jesus é tudo que a gente precisa. Então, por que é tão difícil aceitar? Quando eu ministrava para as crianças, eu ministrei sobre essa palavra do 7 eu sou de Cristo, que fala em João. Fala 7 vezes sobre eu sou, que Jesus fala, eu sou o pão da vida. Eu ministrava às crianças e elas aceitavam que Jesus era tudo aquilo. E por que é tão difícil para o adulto aceitar o que Jesus é? Por que é tão difícil? As pessoas buscam ali fora tantas coisas, tantos caminhos. E eu não estou falando de religião, não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de Jesus. As pessoas buscam tantas alternativas ali fora, aquelas coisas, clique aqui, busque a felicidade, receba agora. Aquela coisa, clique aqui, você vai ficar milionário. É tudo assim, ó, estralou o dedo, ganhou, não é assim. As coisas não funcionam dessa forma. Então, por que Jesus é a última alternativa para muitas pessoas? Por que Ele não é a primeira? Porque a palavra diz que se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Então, por que buscar Deus por último, se podemos buscar por primeiro? E o resto Ele vai acrescentar, Ele vai abençoar, Ele vai... Você busca uma família abençoada, filhos que estejam no caminho do Senhor? Mas então, por que não buscamos em Deus? Buscamos outras alternativas ali fora e por último o Senhor. Ele tem que ser primeiro, porque daí as demais coisas sucessivamente vão acontecendo na nossa vida. As coisas boas vão acontecendo se Jesus estiver no nosso caminho. Porque a palavra diz aqui em João 6,35, diz que Jesus é o pão da vida e que quem vem a Ele jamais terá fome e o que crê nele jamais terá sede. Não está dizendo que a gente não precisa mais comer e nem beber. Está dizendo a fome da nossa alma, a sede do nosso espírito vai ser saciada por Jesus. Ele vai suprir essa necessidade. A alma que está cansada, abatida, triste, deprimida, só o Senhor pode suprir. Muitas pessoas ali fora ensinam tantas coisas para buscar felicidade, buscar paz, alegria. Mas se você aprendeu dessa forma que não foi com Jesus, está errado. Sinto lhe dizer, mas o caminho está errado. Porque a palavra diz que Ele é o pão. Só Ele pode saciar a fome e a sede da nossa alma. Só Ele pode suprir o que nós precisamos. E isso está na palavra, e a palavra não mente. E em João 8,12 fala que Ele é a luz do mundo.
Ele fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É luz que as pessoas procuram? Não é no mundo que vão achar. A luz que nós precisamos para a nossa vida é só Jesus que pode nos dar. Ele é a solução para todas as coisas da nossa vida. É Jesus. Pode tentar buscar luz ali fora, buscar em outras coisas, mas se não for em Jesus, não vai encontrar a verdadeira luz. Não vai deixar de andar em trevas se não tiver com Jesus na tua vida. E em João 10:7, fala que ele é a porta. Jesus afirma: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta, no versículo 9 fala: se alguém entrar por mim, será salvo. Então, se nós somos as ovelhas do Senhor, nós vamos escutar a voz dele. Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor, a voz do estranho ela não atende. É difícil o trabalho de pastorear? Pergunte para os pastores se é fácil o trabalho de pastorear as ovelhas. Não é fácil. O pastor passa por aflições, passa por problemas. Não é fácil pastorear uma igreja, cuidar de ovelhas. Ainda mais quando as ovelhas são meio perturbadas. Aí que o negócio fica difícil. Então imagina Jesus, que é o nosso pastor, e tem aquelas ovelhas desobedientes, que são cabeçudas, que não querem ouvir a voz do Senhor. O que o nosso pastor não passa para tentar botar essas ovelhas na rédea, né? E aqui diz a palavra que Jesus chama cada ovelha pelo nome. O Senhor sabe o meu nome, o Senhor sabe o nome de vocês. Ele nos chama pelo nome. E nós, sendo ovelhas do Senhor, nós temos que ouvir a voz do nosso pastor, que é Jesus. Não ouça a voz de outros. As ovelhas não ouvem a voz de estranhos, elas ouvem a voz do pastor, que é Cristo. E Cristo tem que ser o pastor da nossa vida. Não ouvir a voz de outros, de estranhos. Porque o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por mim e por você. Ele morreu na cruz por nós. Não foi em vão. Não foi em vão a morte do Senhor. Então dê atenção para o chamado do Senhor na tua vida. Não deixe para depois. É hoje a oportunidade. A porta se abriu hoje. O Senhor está te chamando. Ele é o teu pastor. Ele quer ser o teu pastor. Aí a palavra continuava falando comigo: quando alguém vem na tua casa, você vai e abre a porta para visita, né? Jesus bate na porta do nosso coração. A palavra diz que ele não arromba, ele não é ladrão. A visita, quando vai na sua casa, ela bate na porta, ela não entra pela janela, né? Alguma visita entra pela janela? Eu acho que não. A visita entra pela porta, a gente abre. E o Senhor hoje ele está batendo a porta do nosso coração, ele quer entrar. Cada um tem que abrir a porta. O Senhor não vai arrombar e eu não posso abrir a porta do coração de vocês e vocês não podem abrir a porta do meu. Eu tenho que abrir a minha porta, você tem que abrir a sua porta. E Jesus, o que ele diz hoje? Que ele não quer fazer visita no seu coração. Ele quer fazer morada. Jesus quer fazer morada no nosso coração. Ele não quer ser só uma visita no teu coração, ele quer morar. E para ele morar no meu coração e no teu coração, nosso coração tem que estar limpo. Tem que tirar toda a sujeira do pecado, toda a poeira, toda a teia de aranha que esteja ali impedindo o Senhor de agir. Tem que ser limpo. Mas para o Senhor poder agir, nós temos que abrir a porta. Tem que deixar Jesus entrar e agir no nosso coração. Transformar o que precisa ser transformado na nossa vida. E em João também, no capítulo 11, no verso 25, ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Então eu vejo, essa palavra falou tanto comigo. Jesus é tudo. A resposta para tudo é Jesus. E como é difícil o ser humano aceitar que ele precisa de Jesus e que Jesus é tudo. Se você tiver Jesus, você vai ter tudo na tua vida. A gente pode, que nem o que eu falei no começo, a gente pode não ter tudo o que a gente quer. Mas se a gente tiver Jesus, a gente vai ter tudo o que precisamos. Porque Jesus é tudo. E em João também, no capítulo 14, no verso 6, a palavra nos diz assim, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então,
você pode ter aprendido outros caminhos de buscar a Deus, outras formas, mas a palavra nos diz que o único caminho para nos achegarmos ao Pai é por meio de Jesus. Então, se foi aprendido outro caminho, não é o correto. O correto é esse caminho que está aqui na palavra, que é Jesus Cristo. Que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Então, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe outro. Então, a solução para mais da metade dos problemas tá aqui, é Jesus. Depois o resto, se Jesus estiver contigo, Ele vai te capacitar para tu vencer. Então, a gente vai perceber que se tiver Jesus na nossa caminhada, o que eu achava que era problema, não vai mais ser problema. Porque Jesus vai estar conosco no barco. E o que for algum problema que eu tenho capacidade de vencer, o Senhor vai estar comigo, Ele vai me dar vitória, Ele vai me ajudar. Se eu posso, se Jesus está comigo e eu posso, eu vou vencer. Tem coisas que são possíveis, que nós podemos fazer com Jesus. Tem coisas que nós temos que entregar nas mãos do Senhor. Que nem eu me lembro do que a pastora fala. Que muitas pessoas, Jesus, até aqui o Senhor faz. Daqui em diante eu tomo conta. Não é assim. Jesus tem que estar na frente de tudo. Mas tem coisas que Ele vai me capacitar para mim fazer. Que não é o outro que vai ter que fazer. Sou eu que vou ter que fazer. Não vou passar para outra pessoa. Jesus delegou a mim e eu tenho que fazer. E se eu tenho a capacidade, Jesus vai me capacitar, eu vou vencer. E aqui também no versículo 15, no capítulo 15 de João, fala que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Nós somos os ramos. Os ramos têm que dar frutos, porque senão vai ser cortado fora. É pesado? É. Como falou comigo essa palavra, Jesus quer falar com alguém aqui. Alguém está precisando ouvir essa palavra. Então, nós temos que estar ligados no Senhor, na videira verdadeira e dar frutos. Porque senão, o agricultor corta e lança no fogo. Jesus está à porta. Ele está batendo. Quem abrir e receber, né? Então, só tem um caminho que nos leva à salvação. Só tem um caminho, não existe outro. Só tem um caminho que nos leva a Deus, um caminho que nos leva à salvação, e esse caminho é Jesus Cristo. É só Ele. Ele é a porta, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é o bom pastor. Ele é tudo que nós precisamos, tudo. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Então, por que não buscar Ele por primeiro? E o resto, Ele vai cuidar para nós. Por que não buscar Ele sobre todas as coisas? Quando se o ser humano aprendesse isso, ia ser muito diferente. Se Jesus fosse o primeiro na vida das pessoas, tudo ia se tornar mais fácil. Não ia ter tantos problemas como tem hoje, tantas pessoas buscando sobre a sua família que está destruída, casamentos, filhos perdidos nas drogas, tantas coisas que podiam ser evitadas se Jesus estivesse no começo, se Jesus estivesse no princípio de todas as coisas. Então que venhamos colocar Jesus sobre todas as coisas, que Ele vai cuidar de tudo para nós. Que deixamos o orgulho de lado, eu posso, eu faço, e Jesus esteja sobre tudo. Que Ele venha tomar conta da nossa vida, do nosso coração, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso casamento. Que Jesus esteja sobre todas as coisas. E daí tudo vai andar bem. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. Que o Senhor venha fazer morada em cada coração nessa noite. Oh, Pai amado, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens falado, Senhor, comigo, Pai amado. Antes mesmo, Senhor, da palavra, Senhor, sair aqui neste lugar, o Senhor falou comigo, Senhor, porque eu precisava ouvir, Senhor. Fala com cada um que está aqui, Senhor, transforma vidas, Pai amado. Tu sabe o que cada um veio buscar nessa noite, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos, Jesus, e muito mais além, Senhor. Tu és tudo, Pai amado. E se tivermos o Senhor nas nossas vidas,
Oh Deus, quão bom será, Pai amado, quão transformação o Senhor vai fazer, Senhor, na nossa casa, na nossa família, aqueles que nos cercam, Jesus. Tu pode todas as coisas, Tu és tudo, Jesus, Tu és tudo, Senhor. Transforma a vida de cada um, Pai amado, e que o Senhor venha falar, Senhor, com os Teus filhos, assim como o Senhor falou comigo, falou meu coração, Senhor. Transforma, Pai amado, muda, Senhor, e ministra o coração dos meus irmãos, Pai amado. Que a Tua palavra possa transformar, Senhor, que venhamos dar frutos, Senhor, para a videira verdadeira, meu Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Louvado e agradecido seja o Teu santo nome, meu Pai. Aleluias. Obrigado, Senhor. Amém. A graça e a paz do Senhor a todos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é fiel, Pai. O Senhor tem falado, Pai, aos nossos corações. E cremos, Deus, que Tu estás nesse lugar. Cremos, ó Deus, Pai, na Tua palavra, Jesus. Mas também, Senhor, ansiamos, Senhor, pelos Teus olhares nesta noite. Pela Tua graça e Tua bondade e misericórdia sobre nós, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Apagam-se as luzes, estão sobre os homens. Só Tu mereces brilhar. Não há ninguém mais importante que Jesus. Diga assim: vem, toma o Teu lugar. Vem, toma o Teu lugar, Senhor Jesus. Vem, toma o Teu lugar. Vem, toma o Teu lugar, Senhor Jesus. Te preparamos um lugar para que venhas reinar. Te preparamos um lugar, Senhor, para que possas desfrutar. Sol da justiça, estrela da manhã, só Tu mereces brilhar. Não há ninguém mais importante que Jesus. Vem, toma o Teu lugar. Senhor Jesus, vem, toma o Teu lugar. Vem, toma o Teu lugar, Senhor Jesus. Te preparamos um lugar para que venhas reinar. Te preparamos um lugar, Senhor, para que possas desfrutar. Sol da justiça, estrela da manhã, só Tu mereces brilhar. Não há ninguém mais importante que Jesus. Vem, toma o Teu lugar. Vem, toma o Teu lugar,
Senhor Jesus. Vem fazer morada aqui, Jesus. Que caia o Senhor por terra, Senhor, os altares que não são os teus, Deus. Não há ninguém mais importante que Jesus. Diga isso. Vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Senhor Jesus, vem, toma o teu lugar. Vem, toma o teu lugar. Senhor Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor Jesus. Tudo aquilo, Pai, que não é santo, tudo aquilo que é profano, Deus, e que pede o teu fluir nas nossas vidas, Pai, venha tirar, Senhor, de nós, Pai. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu espírito. Quero matar a minha carne, fazendo a vontade do Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Quero nascer do teu Espírito. Quero matar a minha carne, fazendo a vontade do Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito,
você, teu Espírito. Quero matar minha carne, ser tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluias. Coloca sua mão no seu coração. Nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que isso tem o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, guardando tuas promessas em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, sai luz. Declare novamente isso comigo. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Só sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, dá-me forças pra continuar, quando tuas promessas em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, sai luz. Misericórdia, sai luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Grandes tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, meu Deus, está o meu coração, firme
cansará de ti, Senhor. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Obrigado, Jesus, pela oportunidade, Pai, que temos de estar aqui contigo nessa noite. Te agradecemos, Pai, que suba, Pai, o nosso louvor, o sacrifício dos nossos lábios, Senhor, diante do teu altar nessa noite. Que nós possamos, ó Deus, termos um encontro contigo, ouvirmos a tua voz. E as palavras, Senhor, que serão liberadas nesta noite, que venham de encontro ao coração da tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Tome teu assento. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, diga amém. Aleluia, sejam todos bem-vindos, amém? Cumprimento os irmãos que estão em casa, que estão no trabalho, ou que ainda vão assistir essa mensagem com a paz do Senhor, amém? Queridos, vamos orar. Eu quero trazer nesta noite uma mensagem que tem tudo a ver com a abertura do culto. Eu falei, Jesus amado, eu não vou precisar pregar. Ainda bem que o Espírito Santo salva o culto e ele ainda fala, amém? Fecha os teus olhos. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade, Senhor, de ouvirmos a tua voz. Que o nosso coração, Senhor, neste momento esteja, Senhor, aberto para recebermos a tua palavra, que nós possamos nos alimentar dela, Deus, e que em nome de Jesus Cristo, Pai, o nosso espírito, Senhor, venha ser vivificado para a honra e a glória do teu santo nome. Amém. Queridos, pega a sua Bíblia, abra comigo no livro de 2 Pedro, no primeiro capítulo, lá no finalzinho da sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo de número 1. 2 Pedro, perdão. Capítulo de número 1. Amém. Glória a Deus. Eu quero abordar aqui uma palavra nessa noite, algo que Deus falou no meu coração. Isso não é uma novidade, mas nós precisamos liberar quando o Espírito de Deus fala. E se você pegou para a tua vida a abertura deste culto, essa palavra, ela vai fazer todo sentido. Porque nós estamos vivendo uma época, um período da igreja, como noiva de Cristo, que está vivendo uma tempestade, um bombardeio de informações aos quais não são a de Deus. Por isso que foi falado aqui no início do culto que dificilmente o nosso coração está aberto, ou seja, nós temos nosso coração endurecido para quando a voz de Deus está falando. Porque muitas das vezes nós damos maior volume para ouvir a voz do nosso coração, ou propriamente outras vozes que não são a de Deus. E no capítulo 1, versículo de número 20, eu quero começar essa mensagem nesta noite. Eu quero falar sobre a idolatria do coração. Fala comigo, idolatria do coração. Idolatria, em primeiro lugar, não tem nada a ver somente com aquelas pessoas que adoram imagens, ou propriamente alguém que tem uma pessoa como ídolo. Mas a idolatria do coração, ela está muito mais ligada ao desejo insaciável por aquilo que você quer. Mas nós ouvimos aqui que se Deus disser um não,
Se Deus disser um não para nós, nós temos uma figura bem ilustrativa daquela criança que quando vai com a mãe ou com o pai no mercado, que pede uma coisa, e o pai e a mãe não dá, ele faz aquele escândalo, aquele auê, aquela gritaria, choradeira, e as pessoas ficam todas olhando, os pais passam vergonha. Mas quando Deus diz não, o nosso coração nem sempre está preparado. Então nós buscamos outras alternativas. Esse é um dos vários motivos pelos quais as pessoas têm saído da presença de Deus. Se você pesquisar um pouco da história da sua colonização aqui, desta região aqui da Serra, você vai observar que a maioria que tem um fundamento em uma determinada religião, ela busca sempre em outras as respostas que elas não querem ouvir naquele determinado, seja ela na igreja, seja ela no terreiro de macumba, seja ela no centro espírita ou na igreja católica, onde quer que seja, porque ela nunca está satisfeita em ouvir aquilo que ela não quer. E aí vem o ceticismo, vem o misticismo de muitas coisas, e acabamos ouvindo e dando maior volume para a voz do nosso coração. E olha o que diz, capítulo 1 de 2 Pedro, versículo 20, que acima de tudo isso, lembremos de que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida pela vontade de homens. Fala comigo assim: a palavra de Deus é o poder, a palavra de Deus é a profecia de Deus. As profecias são as palavras de Deus. E ele está dizendo que não é produzida pela vontade do homem, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E aqui nesta noite eu quero ensinar algo para você. Quando é que Deus está falando contigo? Pastor, como que eu sei que é Deus que está falando comigo? Como identificar que quando é Deus que está falando? Nós ouvimos, se você pegar o seu celular agora e entrar no YouTube, na internet, no Facebook, se você entrar na página da igreja, você vai ver lá muitas mensagens, muitas palavras, você vai ver pessoas ao vivo falando palavras, e palavras, e palavras. Eu tenho orado aproximadamente 2 anos por uma senhora lá em Brasília, e esta senhora teve um problema sério. Depois de 27 anos de casada, ela descobriu que o marido já tinha uma filha de 25, já tinha outra família. E ela perguntou: pastor, o que eu faço? Eu estou com medo do que os outros vão dizer. Eu falei: minha irmã, a primeira coisa que nós vamos orar para o que Deus vai falar, o que Deus vai fazer, o que Deus vai liberar sobre a tua vida. E de todo esse período, ela ouviu muitas vozes. Ela ouviu a voz do coração e deu tudo errado. Ela ouviu a voz dos falsos profetas e deu tudo errado. E hoje ela disse para mim assim, numa mensagem, dizendo assim: pastor, eu vou ouvir a voz de Deus. Eu falei assim: minha irmã, mas qual é a voz de Deus para a tua vida? Porque há 2 anos eu digo para ela que Deus tem me falado isso, exatamente isso. Eu estou batendo na mesma tecla há 2 anos. Fala para o teu irmão: 2 anos. E Deus ainda não falou contigo. Quantos já ouviram a mesma mensagem, a mesma palavra, a mesma direção? Semana passada ficamos perplexos por causa da palavra que Deus liberou nos últimos 8 dias. Foram as mesmas palavras. Deus falou comigo no Salmo 40 e no Salmo 27. Quem se lembra, espera, fala para Deus. Esperai no Senhor com paciência ou com confiança. E Deus me deu essa palavra numa terça-feira. Ministrei no culto de terça-feira em Carlos Barbosa. Ministrei no culto de quarta-feira de tarde em Carlos Barbosa. Ministrei no culto de quarta-feira de noite em Farroupilha. Na quinta-feira nós não ministramos essa palavra. Falei assim: Deus deve estar de brincadeira comigo.
Mas quando foi na sexta-feira, ministramos aqui, sexta-feira passada, a mesma palavra. Quando foi no domingo, pastor, a mesma palavra. Quando chega no culto, quarta-feira, agora de tarde, pastor Bira, a mesma palavra. Quarta-feira de noite, a mesma palavra. Por que que Deus está insistindo em ministrar a mesma palavra? Por que que Deus insiste em falar a mesma coisa conosco? Será porque nós estamos sendo tardios em ouvir a voz de Deus? Ou não estamos conseguindo identificar porque Deus tem que ficar repetindo? Graças a Deus, Deus está falando. Fala para o teu irmão, graças a Deus, Deus está falando. Mas eu me coloco nessa condição. Falei, puxa vida, eu ouvi a mesma mensagem pelo menos 8 vezes. 8 vezes. Olhei para o pastor Leandro e falei assim, pastor, tu ouviu pelo menos essa palavra 4 vezes. Talvez você ouviu essa palavra 1 ou 2 vezes. E ela está lá liberada no YouTube, está na página da igreja, você vai ouvir de novo. Porque dentro do propósito, do processo de Deus, o tempo faz parte do trabalhar de Deus. E quando nós não nos ajustamos ao tempo de Deus, nós começamos a tomar atalhos. Começamos a querer dar uma ajudinha. Começamos a querer dar conselhos para Deus. E dentro deste contexto, em 2 Pedro, Pedro está falando que a profecia, ou seja, a palavra que foi liberada de Deus, ela não é de interpretação própria ou particular de alguém. Eu não posso pegar esta palavra, esta mensagem, esta profecia e adequá-la a mim. É eu que tenho que me adequar à palavra de Deus. Eu seria muito insensato em pegar uma profecia ou pegar um direcionamento que ele é até bíblico e dizer que aquilo ali é uma regra que serve para todos. Ah, pastor, mas você está dizendo que nós não devemos cumprir a palavra de Deus, o que está escrito aqui? Sim, você precisa cumprir a palavra de Deus, mas fala para o teu irmão assim, tem que ter contexto, para você não inventar um pretexto para uma heresia. A idolatria do nosso coração, eu acredito que ela soa diante de Deus como esta criança pirracenta, que pede, faz manha e chora, se joga no chão, estribucha até ela conseguir aquilo que ela quer. E em alguns casos Deus até permite. E eu olho para a palavra de Deus ao longo da história, eu vejo lá no início, no livro de Gênesis, quando Deus chama Abraão e dá para ele uma promessa, libera uma palavra de que ele seria uma bênção para todas as nações, uma palavra de que ele teria a sua descendência como a areia do mar. E você pega dentro do contexto, quem precisava gerar aquela promessa, o filho da promessa era sua esposa, e ela riu, ela não creu. E ela tentou dar um jeitinho, uma ajudinha. E pior que o marido concordou. E acabou nascendo o filho Ismael, chamado ali então de o filho da desobediência. Você percebe que quando a gente não alcança aquilo que nós queremos, tanto queremos, mesmo que não seja de Deus, nós acabamos gerando Ismael. Acabamos gerando maldição para a nossa vida, acabamos gerando problema para a minha vida, para a vida dos meus filhos e a descendência deles. Acaba se gerando os inimigos de Israel até hoje. Porque os ismaelitas são, no final das contas, os inimigos de Israel desde Abraão. Mas quando nós cremos, aguardamos, esperamos a palavra do Senhor, eu preciso estar fundamentado nesta palavra. Fala para o teu irmão assim, a profecia, a palavra de Deus tem que ter contexto. Para minha segurança e para a tua segurança, você precisa, querido, no mínimo ter o interesse de que aquilo que está sendo falado aqui, daquilo que tem sido ministrado sobre a tua vida inteira, na casa de Deus, você tenha pelo menos a disposição como os bereanos tinham.
Os bereanos eram homens, mulheres que, quando eles ouviram a mensagem da cruz, eles correram para a palavra de Deus. Não para confrontar ou criticar, mas eles queriam conferir se verdadeiramente aquilo que estava sendo falado era a palavra de Deus. Você está entendendo? A nação brasileira perdeu esse hábito. Eu me lembro quando eu era criança, nós saímos do culto da escola dominical, chegávamos em casa, após o almoço, meu pai sentava, pegava a Bíblia ou o livrinho da escola bíblica e tomava nota daquilo que a gente tinha escutado na mensagem lá na sala, na escola dominical. Ou algumas vezes ele fazia para ouvir o que a gente tinha aprendido sobre o culto. O que você aprendeu hoje? Eu volto e meio, eu falo, chego para o Samuel, o que você aprendeu hoje? O que você ouviu da palavra de Deus? Ele começa a inventar, eu ouvi sobre Deus. Eu fui para o culto porque tinha louvores. O que aconteceu no culto hoje? Teve um momento da oferta, teve oração. Tá isso. Isso não é tudo. Eu perguntei, o que é? Eu pergunto sempre, o que é que Deus está falando no teu coração? Por que nós não ouvimos a voz de Deus? É porque o nosso coração está cheio do eu. Fala comigo, eu, ego. Deus não tem espaço para poder falar no teu coração. Eu não posso pegar a palavra de Deus e adaptá-la para mim. Capítulo 2, versículo 1, na sequência do texto diz assim, ó: mas houve também entre o povo falsos profetas. O próprio Jesus alertou que nesses últimos dias aos quais nós estamos vivendo, haveriam muitos falsos profetas. Você já viu um? Já ouviu um falso profeta? Talvez eu corra o risco de ser um falso profeta, de falar de algo que eu não estou ouvindo, que não seja a voz de Deus. Talvez um dia eu possa falar uma palavra que não vem de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Nós estávamos uma vez no monte, isso 2014 mais ou menos, 2015, e nós estávamos lá horas, adorando ao Senhor, na madrugada. Estava uma noite fria, um ambiente espiritual muito pesado. Haviam outros grupos de outras denominações. Isso aqui em Farroupilha. E de repente veio um irmão lá do meio do mato, no escuro, marchando, e falando e derrubando galho. E o pastor nos orientou assim: queridos, retém o que é bom. Fala para o teu irmão assim: retém o que é bom. Ele falou assim: gente, retém o que é bom. Vamos ouvir se Deus vai falar. O irmão veio profetizando e tinha um irmão, pastor, que ele era bem gordo, uma barriga grande. E estava assim 2 ou 3 pessoas próximas de mim. Nós estávamos num ciclo, aquele irmão veio e começou a profetizar. E falava em línguas. E de repente ele chegou ao lado daquele irmão e botou a mão na barriga dele e diz assim: ei, serva, que te digo, é um varão. Quem que estava falando? Era o Espírito de Deus? Era o espírito do homem? Ou um espírito de palhaçada? O irmão parado e disse assim: que isso, meu irmão? Aí o irmão tirou a mão dele e fez assim: opa, me enganei. E saiu marchando, falando em línguas. E ficou por isso. Gente, aonde estão os falsos profetas? Que ninguém vê. Eles estão em todos os lugares. Dentro das igrejas, nas mídias, nas redes sociais. Eu assisti num vídeo ontem, antes de ir para o culto lá em Farroupilha. Eu acordei, eu estava cochilando, mas acordei num trecho do vídeo que estava comentando assim, que uma mulher, ela orou tanto que ela foi arrebatada. E ela disse que um anjo chinês apareceu para ela. Ele tinha uma trança, um cabelo comprido, careca. Ela disse que ela nunca tinha visto um anjo chinês. E o anjo levou ela até o Canadá.
E no Canadá o anjo falou para ela assim, olha para os céus. E quando ela olhou para o céu, ela disse assim, o anjo disse para ela assim, este lugar é o lugar mais próximo dos céus, porque aqui você pode ver todas as estrelas, as galáxias. Ela dizendo no testemunho que ela estava contando. Ela disse que o anjo pegou ela e começou a subir aos céus. E ela disse que ela passou as mãos nos anéis de Saturno, voando pelo espaço. E de repente ela olha para trás e Deus revelou para ela que a Terra era redonda. E eu fiquei assim, Jesus amado. Seria trágico se não fosse uma comédia. Isso de fato é muito trágico. É muito trágico. Quando nós pegamos a palavra de Deus, olha só o risco que corremos. De gerar e criar uma expectativa, uma heresia, algo que não é de Deus. Como nós lemos no versículo 20. Que ela não é de interpretação particular. Eu não posso pegar aquilo que eu acho que eu penso e adaptar para a minha vida. E dizer que aquilo é uma regra. Precisa de revelação para saber que a Terra é redonda? A ciência já diz. Mas olha só, capítulo 2, versículo 1. Mas houve também entre o povo muitos falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, aos quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até que o Senhor os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Por causa dele será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão entre vós negócios com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado ao longo do tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olha o que Pedro está dizendo, que não haverá, já está entre nós, homens, pessoas, mulheres, que estão pegando a palavra de Deus e distorcendo, trazendo para a sua realidade, para a idolatria do seu coração, para a sua vontade exagerada, e dizendo que aquilo ali é uma regra e foi Deus que disse. Eu quero abrir os teus olhos, a palavra que Deus me deu. Eu trouxe essa introdução para que eu possa chegar até aqui. Abre ali sua Bíblia, Ezequiel capítulo 14. Essa é a palavra que Deus falou no meu coração. Capítulo 14, versículo de número 1. Ezequiel 14, versículo 1 diz assim: E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração. Fala comigo, no coração. E o tropeço das suas maldades puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Olha só o que estava acontecendo. Ezequiel, como profeta da nação, veio a quem? Os anciãos. Fala comigo, anciãos é para ser aquelas pessoas que já foram experimentadas em Deus, significa de experientes. Pessoas que deveriam já conhecer a palavra de Deus, eles conheciam a palavra de Deus, mas o que eles levantaram no seu coração? Ídolos. Eles não colocaram a sua idolatria em coisas, mas colocaram no seu coração, dentro de si. Semana passada eu ministrei uma palavra aqui falando de que Deus havia tirado e resgatado o povo do Egito, mas não tirou o Egito de dentro do povo, não tirou do coração deles. Eu me lembro uma vez que eu estava sendo treinado, meu pai, o pastor Biratã, treinando e discipulando os novos obreiros há muitos anos atrás. E numa visita numa casa, uma mulher tinha assim altares e altares e altares de imagens.
dentro da sua casa. E nós fomos ali e começamos a orar. E eu olhei para aquilo ali, todo mundo olhou e ficou olhando. Eu fiquei imaginando a mesma pergunta. Isso não é de Deus, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Não é. E aí o pastor Bira, aquela mulher falou para ele assim: pastor, então fique à vontade, olhe dentro da minha casa, se tem alguma coisa que não é de Deus. E o pastor Bira me surpreendeu com a palavra que ele respondeu para aquela mulher, dizendo assim: minha irmã, não adianta nós tirarmos algo de dentro da sua casa, se você não tirar do seu coração. Ela olhou para o pastor Bira e disse: eu entendi, pastor. Passados-se alguns dias, ela ligou pedindo para que nós fôssemos até a casa dela de novo para tirar aqueles negócios. E aquela mulher foi liberta no coração. A idolatria não é tirar coisas, mas é tirar vontades, sentimentos, desejos exagerados, aos quais não são os de Deus, de dentro do seu coração. A idolatria do coração vai te levar por um caminho de maldição. A idolatria do seu coração vai levar a uma resposta, um não, como nós ouvimos aqui agora. Olha só, agora você vai entender a palavra que Deus falou para você. Deus, ele perguntou: devo eu de alguma maneira ser interrogados? Ou seja, esses caras têm o direito de vir ainda na minha presença? Versículo 4: portanto fala para eles dizendo: assim diz o Senhor, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos do seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo a eles, responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Ou, em algumas versões, conforme a multidão da sua idolatria. Veja só, quando Deus pede para Abraão assim: Abraão, pega o teu filho Isaque, leva para o monte tal, que lá você vai sacrificar ele para mim. E essa mensagem nós viemos falando ela há um bom tempo, ao qual chegou um momento onde que Abraão ia sacrificar o seu filho. O anjo do Senhor veio e interviu e disse assim: Abraão, não faça isso. E o anjo responde para ele dizendo assim: eu só queria mostrar onde que estava o seu coração. É uma pergunta que eu faço para você, é uma pergunta que nós devemos se fazer hoje. Dado a realidade da igreja brasileira, aonde está o coração da noiva do Cordeiro? Diz a Bíblia que 10 eram imprudentes. Não, 5 eram imprudentes e outras 5 eram prudentes. Das 10, 5 só estavam preparadas. As outras 5 estavam vivendo, como nós lemos no texto anterior, vivendo dissolutamente. Quem vive dissolutamente vive como um pródigo. O pródigo, quando saiu da casa do pai, foi viver e gastar as suas riquezas dissolutamente, no seu bem querer, no seu bem entender. E ele perdeu tudo. A idolatria do coração é o desejo exagerado por aquilo que não é de Deus, ou que Deus não tem para a sua vida. Isso foi duro, quando eu comecei a aprender isso de Deus, porque eu tinha sonhos. O primeiro sonho que eu tive, Deus arrancou, com raiz e tudo. Eu já testemunhei falando que eu alcancei de ser um jogador de futsal profissional, e Deus arrancou porque Ele pediu, porque aquilo era o desejo exagerado do meu coração. Era bom, mas não era o que Deus tinha para mim, e eu não quis dar, e Deus arrancou. E quando foi a segunda vez, foi pior ainda, porque eu falei: não, se é para mergulhar em Deus nessas coisas, vou mergulhar. E eu comecei a ministrar, comecei a tocar, e comecei a sonhar como qualquer outra pessoa dentro das igrejas sonha. No início do meu ministério, quando eu comecei a tocar, tivemos várias oportunidades. Saímos pela Serra, região metropolitana de Porto Alegre, tocando em tudo que é igreja, ficando famoso, ganhando troféus de eventos gospel, competições. A última que nós ganhamos, todos os troféus que tinha para primeiro lugar, nós ganhamos todos. Mas era bom, cara. Até em showmício da Universal a gente ia tocar. E aquilo foi enchendo o meu coração.
Eu comecei a me tornar uma pessoa orgulhosa, soberba, cheia de si. E qual era o meu desejo? Gravar um CD, ser famoso, ganhar dinheiro. E quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, o que Deus me fez? Me arrancou de um lugar, me levou para um outro lugar que eu não conhecia ninguém. E chegando lá, eu comecei a ver a podridão do meio gospel, da prostituição do altar, da usurpação do lugar de Deus de direito na casa dele, da distorção da palavra de Deus, uma vida de hipocrisia que se viviam. E eu comecei a ficar com nojo, eu comecei a ser alcançado por Deus, porque Deus me colocou nos piores lugares para ir ministrar, tu acredita? E eu me lembro que quando isso acontecia, eu chamava o pessoal dos jovens da minha igreja, minha irmã, chamava a equipe de louvor, vamos comigo lá no lugar tal, vamos na vigília. Eles sempre falavam assim, o Guilherme só leva a gente nas quebradas, só leva em farofada. Era só coisa terrível, era tiroteio, era gente endemoniada para tudo que é lado, era a luz apagando, era gente bêbado dentro da igreja. E eu falei, meu Deus, eu estou andando sozinho, por quê? Alguns dias atrás eu parei e pensei de novo, Jesus, tu me mandou andar sozinho de novo. Agora que a galera estava alinhada, ajustada, o Senhor me mandou andar um bom tempo sozinho de novo. Até o dia que chegou oportunidades e oportunidades de empresários chegarem e assinarem cheques para mim gravar um CD, cheque em branco lá, falar, bota lá e vai lá e grava. Eu falei assim, aleluia. Quando termina aquele culto, o pastor Bira chega para mim e diz assim, olha Guilherme, meu filho, Deus me falou que ele não te deu um CD. E eu já estava começando a gravar lá em Belo Horizonte. Meu coração fez que murchou, que nem o chave, né? Na porta da igreja, no final do culto, eu esperando que Deus ia dar o carimbo, o aval, dizendo, agora sim tu vai decolar. Aí Deus fala para o meu pai, diz assim, Deus não te deu um CD, Deus te deu um coração e um violão. Eu falei, amém, aleluia, diga comigo, aleluia. Provavelmente o meu coração tinha muita idolatria, mas Deus é bom, foi dando um jeitinho de me tapear daqui e dali, me jogar de um lado para o outro, me espremer, me esticar, me achatar, me jogar para o alto, me puxar de volta para trás, porque certamente eu teria me corrompido em muita coisa. Poderia ser um artista. Eu particularmente, eu não gosto de ouvir a minha voz nas gravações, quando canto, no máximo talvez quando prego, e nem gosto muito de ouvir as minhas mensagens. Quando eu ouço, é apenas para saber se eu preguei alguma heresia. Eu não gosto. Comecei a aprender muitas coisas. E nisso tudo eu fui vendo aonde que estava o meu coração. Tive oportunidades que qualquer ministro de louvor no Brasil, se tivesse, diria assim, uau, e aquilo ali geraria uma agenda lotada para o final pro resto do ano. De ministrar com pessoas famosas, tocar com gente famosa. Aquelas pessoas que você ouve, os louvores, aqueles que a gente canta, aqueles que você ouve no seu carro, na sua casa, os nacionais e os internacionais. E sabe o que aconteceu quando tive essas oportunidades? Eu falei assim, cara, estou sentado aqui na bateria, vou tocar com fulano. E quando ia tocar, era a mesma coisa. Não que fosse algo diferente daquilo que eu já vivia. Mas eu pensava que o céu ia abrir, eu ia ver só anjo. Não, eu vi, era só demônio. Era só coisa ruim. Era o peso. E eu comecei a perceber que eles eram a mesma coisa que eu era na presença de Deus. Ou seja, eles não eram nem a mais nem a menos. E eu saí dali eu frustrado comigo. Porque de fato eu pensei, uau, estou tocando com o cara. No dia que eu toquei com a pessoa que para mim é meu maior referencial de ministro de louvor, eu chorei de vergonha de mim mesmo. Mas quem olhava nas filmagens lá e dizia assim, ô pastor, Deus pegou ele, aleluia, lá, ó, agora sim meu pastor. Não, eu estava chorando de vergonha, porque quando eu comecei a tocar, quando eu comecei a ministrar, tocando violão, aquele homem vira para mim e disse assim, às vezes Deus no meio da multidão, 700 e poucas pessoas,
Ele diz assim, às vezes Deus no meio da multidão, Jesus no meio da multidão, ele parava e ele tinha um olhar distante. Mas ele focava uma pessoa que precisava ser alcançada. Ele falou bem assim. E quando ele olhou para mim, eu vi que não era ele, era Jesus falando comigo. O olhar daquele homem era diferente. Eu falei assim, meu Deus, eu estou correndo atrás de homens, estou correndo atrás de lugares, estava correndo atrás de oportunidades, estavam correndo atrás de agendas, e tudo que eu preciso é sair do meio da multidão e ir ao encontro de Jesus, porque afinal de contas, diante de Deus somos todos iguais, filhos. Eu preciso de Jesus também como você precisa. E quando Deus começou a mostrar a idolatria do meu coração, eu comecei a fazer assim, ó, não quero. Meu CD está pronto, o instrumental todinho, já fazem acho que uns 4 anos. E eu ainda não gravei a voz. Porque eu poderia gravar, arrumar um contrato com uma gravadora, agendas, divulgar meu trabalho, ganhar dinheiro com isso. Mas eu falei, Deus, eu não vou fazer nada segundo a minha vontade. Eu quero que o Senhor dê o start para quando for ministrar. Me perguntaram um dia, por que você não ministra as tuas canções na igreja? Por que eu não ministro então as canções que Deus me deu na igreja? Me perguntaram, até fui criticado por isso, porque afinal de contas é inspiração de Deus. E eu falei assim, olha, eu não tenho o hábito de ministrar aquilo que eu quero. Eu não tenho o hábito de levar para a igreja pasto pisado. Eu não tenho o hábito de cantar a música que todo mundo está cantando ou que todo mundo quer ouvir. Eu tenho o hábito de ouvir o coração de Deus, liberar o coração de Deus para a igreja. E eu ainda não senti isso no meu coração de liberar. Já cantei minhas músicas, algumas. Já cantei. Mas por que não gravou então ainda a voz, pastor? Porque eu sei que a hora que eu gravar aquilo, algo vai acontecer no mundo espiritual. Eu não tenho nenhuma expectativa em homens, mas eu tenho uma expectativa em Deus, que precisa romper a palavra que Deus liberou há mais de 20 anos atrás, que eu compus aquelas músicas. 2000, 2001 foi na época que eu comecei a compor essas músicas. Eu falei, Senhor, eu preciso de um start, eu não quero fazer segundo a minha vontade, eu não quero, o meu coração foi tão trabalhado, foi tanto esmagado, tanto moído por querer ceder à vontade do coração, que eu jamais vou chegar a esse ponto, a idolatria do coração. Embora eu não possa dizer com certeza que um dia isso possa acontecer, Deus que me livre, por favor, orem por mim. O dia que vocês vierem, o pastor gravou, comece a orar por mim, por favor, porque certamente agendas virão, porque Deus não vai liberar uma unção, não vai liberar uma palavra, não vai liberar uma ministração através do que Ele me deu, para que fique lá engavetado, guardadinho. Se eu tivesse feito isso na época, e eu tentei de várias vezes, meu irmão, tentei várias vezes, até o dia que Deus falou para mim, eu não te dei um CD. E de fato hoje não tem mais CD. Hoje você tem uma mídia que fica armazenada na nuvem. As pessoas não compram mais CDs de música. Eu falei, aleluia, estou começando a ver uma luz no fim do túnel. Mas preste bem atenção, voltando para o texto. Quando as pessoas que têm ídolos no seu coração vão até Deus, Deus não responde. Quando nós nos achegamos a Deus com um desejo exagerado por aquilo que Deus não deu, Deus não responde aquilo que a gente quer. Ou seja, Ele não dá. Versículo 5. Farei isto para que possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se apartaram de mim para seguirem outros deuses. Portanto, diz o Senhor, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e deixai-vos a idolatria, e desviai dos vossos rostos toda a vossa
abominação. Você já desejou algo ardentemente que depois você descobriu que não era de Deus para sua vida? E o que Deus faz? Tira. O que Deus faz? Ele põe uma pedrinha no teu caminho que você está caminhando e você não vai ver, você vai, ó, como diz o gaúcho, vai tropicar. E a única palavra que você vai ouvir de Deus é: se arrependa da idolatria do seu coração. O que você vai ouvir dele é para de fantasiar. Para de querer grandes coisas que eu não te dei. Para de querer ir para um lugar onde que eu não te mandei. Tira do teu coração o desejo de ter aquilo que não é seu. Para de ter no seu coração ter a vontade de fazer coisas que não é para você fazer. Embora cada coisa precise estar no seu devido lugar, o nosso coração é tendencioso a fugir ou desviar da vontade de Deus. E ainda diz assim, ó, para finalizar, versículo 8. Porei o meu rosto contra tal homem, e farei dele um espanto, um sinal e um provérbio. Arrancá-lo-ei no meio do teu povo, e então sabereis que eu sou o Senhor. Eu vou falar uma coisa para você hoje. Com todo carinho e respeito, eu quero falar para cada um de vocês, você que está ouvindo, ou que vai ouvir ainda um dia. O dia que você chegar para um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta, para que ele profetize aquilo que você quer que ele ouça, aquilo que você quer ouvir, na verdade, você está de fato diante de Deus tentando enganar aquele profeta. E sabe o que vai acabar acontecendo? Deus vai confundir aquele profeta, mesmo ele sendo um profeta de Deus, para você ouvir a idolatria do seu coração. Você está entendendo isso? Então, por favor, não venha a mim, não venha ao pastor, não vá a ninguém pedir algo que não é de Deus para a sua vida. Tem uma irmã que aprendeu, eu falei isso com ela, ela só fala assim: pastor, não vou nem te contar, porque eu sei que Deus fala contigo. Eu só preciso de oração, e eu sei que Deus vai falar, e eu só estou aguardando quando Deus te der a resposta. Aleluia! Foi assim, ela creu. É que nem aquele homem que surpreendeu Jesus com a sua fé. Ele chegou diante de Jesus e disse: olha, vem orar, eu preciso que você ore pelo um soldado meu, um servo meu. Aí Jesus: não, vamos lá então. Não precisa ir lá. Eu sei como que funciona. Eu sou um chefe e eu dou ordem, quem está abaixo de mim obedece, só dá uma ordem. Preste bem atenção. E Jesus disse assim: seja feito conforme a tua fé. Naquele exato momento, aquele servo foi curado. Sabe, queridos, chegar com confiança. Tem momentos na nossa vida, eu sou assim, tem momentos que quando Deus não fala, minha carne começa a gritar. Eu falo: Fabiane, vamos orar, vamos pedir para Deus um sinal, vamos fazer um propósito, para que Deus use, para que Deus fale, porque a gente não quer errar. E aí Deus começa a tardar, e não fala, e não fala. A gente começa desesperadamente ter oportunidades e oportunidades. Aí quando chega diante do profeta de Deus: olha, Deus mandou vir aqui para te chamar aqui para te ungir. O que Deus está falando, pastor? Não sei. Foi assim comigo da última vez. O apóstolo me ligou e disse: olha, Deus está mandando eu ungir você. Mas ele te falou alguma coisa? Não sei. Só venha. Eu falei: eu vou por obediência. E cheguei lá e insisti de novo: Deus, o que o Senhor está falando? Não sei. Quem estava lá naquele dia me viu sentado bem no cantinho assim, olhando para o chão, as juntas do piso. Falei: puxa, Jesus, eu vim aqui, trouxe todo mundo, recebeu profecia e palavra, e eu fiquei aqui chupando dedo. E quando já estávamos para ir embora, levanta uma irmã lá, uma improvável, aquela que ninguém esperava, e diz assim: pastor Ávila,
Deus me deu uma visão. Eu falei, aleluia. E a mesma coisa que ela viu, eu estava vendo. Eu só respondi depois, no final das contas, quando aconteceu. Ainda bem, porque eu estava em obediência. Ainda bem que eu simplesmente obedeci, questionei sim, mas eu estava lá obedecendo o que Deus falou. Não estava entendendo, mas depois que eu fui entender, eu só agradeci a Deus. Porque se Deus te contasse que você ia morrer hoje, o que você ia fazer? Você ia passar daqui até o momento que acontecesse, orando, jejuando, pedindo para Deus misericórdia, ou fazendo que nem o rei. Ah, Deus, me perdoa. Lembra, Senhor, que eu fiz e aconteci, e os meus caminhos são retos. E Deus dá uma nova oportunidade, 15 anos mais para aquele rei viver. Você vai abrir o bocão, velho. Se Deus falar para você, ó, você vai morrer, você vai dizer, sangue de Jesus tem poder. Não é o que está no meu coração. Então, pastor, como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Versículo 9. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, vou persuadir esse profeta. Em outra versão está escrito assim, vou enganar esse profeta. Estenderei a minha mão contra ele e destruí-lo-ei no meio do meu povo. Aqui o texto não está falando do profeta. Ele está falando da pessoa que busca somente profecias de ídolo de coração. Vai destruir no meio da congregação. A sequência do texto. Idolatria do coração faz com que Deus venha te resistir. Deus venha parar você. Você já viu alguém que vem só reclamar, resmungar e pedir para você? Chega um momento que você vai dizer assim, basta. Deus vai parar. E tudo que nós não precisamos é ser rejeitados por Deus dessa forma. Pior coisa que eu aprendi na minha vida é ser rejeitado em algo que a gente oferece para Deus e Deus não aceita. De tanto ver desastres no meio gospel, de pessoas que ofereceram coisas a Deus ou pediram coisas a Deus, que acabou se tornando em maldição, acabou se tornando num problema, acabou se tornando numa heresia. Precisa de revelação para ir para o espaço. O Canadá é o lugar mais perto do céu. E de olhar para que tem uma revelação de que a terra é redonda. Deus tem mais o que fazer. Amém? Respira fundo, querido. Se coloca em pé. Eu falo isso com todo carinho por você, porque, queridos, olha só. Essa semana eu ouvi uma irmã dizendo assim, uma palavra que eu falei aqui, eu acho que foi no domingo passado, que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E eu vi uma irmã dizendo, no momento de gratidão, no momento das ofertas, dizendo que o povo perece na área financeira por falta de conhecimento, e é verdade. E naquele momento também eu senti assim uma cutucada. Eu falei assim, Deus, é verdade, mas a gente está ensinando. A gente não fala aqui na frente da câmera, não falamos no púlpito, mas a gente fala corpo a corpo. A gente ensina corpo a corpo as pessoas. Mas uma coisa de fato é, quando você não conhece a voz de Deus, facilmente você vai ouvir a outra voz, a do seu coração. Como diz o salmista, enganoso é o coração do homem. Ou você vai ouvir a voz que não é a voz de Deus, a voz de Satanás. Como que eu ouço a voz do Senhor? A voz de Deus, ela tem que ter contexto, como eu falei no início. Tem que ter uma base bíblica. Tem que ter um conteúdo que não vá contra a palavra de Deus. Um dia a gente ouvindo uma pessoa dizendo assim, um testemunho contando que a pessoa foi falar, Deus fala comigo, eu escolhi você. Aí tirou um texto que estava escrito assim, e Judas se suicidou. Acho que Deus não quer falar isso comigo, unidunité, agora Deus vai falar com você. Vá, tu fazes o mesmo.
A palavra, que é a profecia de Deus, ela não pode ser de interpretação pessoal. Eu não posso pegar a palavra de Deus e ajustar ao meu entendimento. Mas então, pastor, isso se torna mais difícil ainda de entender a Bíblia. Não. Eu ouvi do pastor Claudemir que a melhor forma de você conhecer a palavra de Deus é chamar o autor para ler junto com você. Chama o Espírito Santo, porque a palavra de Deus que ela é divinamente inspirada. Chama Deus para ler junto com você. Aprenda a ouvir a voz de Deus, para que você não seja enganado, para que você não venha perder mais do que você já perdeu. Você já perdeu muito, sim ou não? Perdeu. Quer continuar perdendo? Então não conheça essa palavra. Quer continuar perdendo? Não ore. Continue ligando. Olha, você que está aí atrás, continua ligando para o profeta, para o irmãozinho de oração. Continua acreditando em outras vozes que não é a voz de Deus. Por mais que tenha placa, que tenha uma cruz ali atrás, ali do púlpito, continua ouvindo a voz que não é a de Deus. Que Deus vai resistir. Porque idolatria do coração é soberba, é orgulho, é vaidade. E Deus resiste ao soberbo. Ele diz, basta, sai da minha presença. A intenção aqui nesta noite, querida, é abrir os teus olhos para que você precisa ter o desejo voluntário, tem que partir de você, em querer conhecer e ouvir a voz do Senhor. Mas tira a idolatria do seu coração. Então não coloque coisas no seu coração que Deus não tem falado contigo. E se tem algo muito, que está falando muito, sabe, a Bíblia fala que o coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se tem muita coisa que está falando através da sua boca, tem contexto bíblico, comece a orar para que Deus venha confirmar, testificar, de que aquilo que Ele já está falando aqui dentro, vai sim, um dia um homem, uma mulher, um profeta, vai chegar e falar assim, Deus está falando exatamente aquilo que já está aqui dentro do teu coração. Aí ele testifica uma vez, duas talvez, mas se Deus ficar falando sempre, batendo na mesma tecla, é porque nós somos tardios de ouvir. Tem gente que não aceita o que Deus fala. E eu vou falar um último testemunho e nós vamos orar. Eu me lembro uma quarta-feira de tarde lá em Brasília, pastor, que ao término do culto fazia aquela fila grande. Durante o culto ministrávamos a mensagem, durante a oração nós orientávamos a igreja para que todos os seus pedidos de oração fossem apresentados ali, mas terminava o culto, as pessoas queriam falar a mesma coisa e pedir oração pelas mesmas coisas. Muitas delas sim precisavam ser orientadas, mas tinha gente que podia orar 10 vezes a mesma coisa, ela nunca ficava satisfeita. Tinha que ter 10, 20 profetas falando no coração dela. Mas chegou uma mulher com a filha, uma senhora, e ela chegou para o pastor Bira e disse assim, pastor, hoje eu trouxe minha filha para que o pastor ore por ela. Pastor, a igreja já tem orado, o médico desenganou, mandou ela para casa. Ela está com câncer terminal e o médico desenganou ela. E o pastor Bira, aleluiado, olhou para ela e disse assim, minha irmã, a tua filha está curada. Mas a senhora, conte os dias, 15 dias, mais 15 dias, Deus vai te levar. Falou bem assim para ela. Aí ela, o sangue de Jesus tem poder, pastor. Que é isso? Eu vim aqui para você orar pela minha filha ser curada, você vai dizer que eu morrer. Não. E a mulher se entristeceu e saiu da igreja. 15 dias depois aquela irmã adoeceu, 15 dias ela morreu. O pastor fez o enterro dela. E aquela filha dela que estava desenganada, está viva até hoje congregando na igreja. Como ouvir a voz de Deus? A Bíblia diz assim, que quando um profeta libera uma palavra, ou uma profecia, e ela se cumpre, o texto diz assim, a este profeta temei. Então nós não devemos julgar o profeta, e sim a profecia. Julgar a profecia você pode, se ela tem contexto, se ela tem propósito em Deus, se ela não vai contra a palavra de Deus, vai lá e faça tu mesmo, entende? Mas se essa palavra se cumprir, a este profeta teme, porque ele falou da parte de Deus.
Então você consegue diferenciar quem é um falso profeta e quem é verdadeiramente profeta. É diferente o ministério profético do espírito da profecia. Tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Profeta que é profeta, ele que nem aconteceu com Eliseu. Saiu um monte de criança falando assim: o profeta é careca, é baixinho, é gordinho, é feio. O profeta levantou a mão e amaldiçoou aquelas 20 e tantas crianças. Saiu uma ursa do meio do mato e devorou e matou aquelas crianças tudinho. Poxa, mas ele profetizou o caos. Ele profetizou o caos. Mas aquele homem havia acabado de ser estabelecido como profeta da nação, e a unção de Deus que estava sobre a vida dele precisava ser respeitada. Ou seja, a unção que você respeita repousa sobre a sua vida. Ela permanece na tua vida. Ela te cobre, ela te guarda, ela te cuida, ela te cura. Quando você está debaixo da palavra de Deus, não é por causa do homem, mas é por causa daquilo que Deus liberou na tua vida. Através de homens, sim, falhos, pecadores. Então, como que eu preciso ouvir a voz de Deus? Eu preciso tanto ouvir a voz do Senhor na minha vida. Eu preciso ouvir tanto porque já perdemos muito, sim ou não? Perdemos muito. O povo perece quando não conhece a palavra e o poder de Deus. Fecha os teus olhos. Nesta noite, você coloque isso dentro do teu coração. Peça para Deus: Deus, vê se há em mim, como o salmista diz, algum caminho mau. Sonda o meu coração, sonda as minhas intenções, sonda as minhas vontades, os meus desejos. Sonda, Pai, os meus sonhos nesta noite. E que em nome de Jesus Cristo, se houver alguma coisa que está de errada, tira. Mas me leva para o caminho correto, me leva para o lugar onde que eu encontro a Tua voz, me leva para o lugar onde que eu encontro a Tua vontade, me leva para o lugar onde que eu estou guardado de todas essas coisas ruins. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós clamamos, Deus, nesta noite, que o Senhor, Pai amado, venha trazer os Teus filhos a uma dimensão nova no Teu Espírito, que possamos todos, ó Deus, ouvir a Tua voz, como o Senhor fazia no passado, bradando uma voz dos céus, falando audivelmente nos nossos ouvidos, no nosso coração, usando homens, profetas, homens de Deus comprometidos, Senhor, com a Tua palavra, comprometidos, ó Deus, com o Teu coração. E por isso, Senhor, nesta noite, clamamos, ó Deus, pela Tua misericórdia. Nós não precisamos, Deus, ouvir a mesma coisa tantas vezes, mas nos ajuda a crer, Deus, porque se não crêssemos, não precisaríamos ouvir novamente. Mas como é bom ouvir o Senhor falando conosco, mesmo que seja as mesmas coisas, testificando no nosso coração acerca de tudo aquilo que já ouvimos. Precisamos, ó Deus, meu Pai, confiar e crer mais, Senhor. Nos ajuda nisso, ó Deus, para que em nome de Jesus Cristo possamos desfrutar da Tua boa, perfeita, agradável vontade, Deus. E que em nome de Jesus, mesmo, Senhor, que no meio do caos, mesmo que no meio de tantos problemas, Senhor, meu Deus, meu Pai, que haja profecia, que haja a palavra de Deus sendo liberada sobre nós. A Tua palavra diz, Senhor, que quando não há profecia, o povo se corrompe. Por isso, Deus, libera o espírito de profecia sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, sobre esta cidade, sobre esta região, nosso estado, nosso país, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o espírito da profecia venha ser, meu Deus, meu Pai, derramado sobre a Tua igreja, e que os falsos profetas, ó Deus, sejam envergonhados no meio da congregação, sejam, meu Deus, meu Pai, derrubados, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Tira, Senhor, tudo que não é santo, tudo que é profano, que impede o Teu fluir nas nossas vidas, Pai, arranca se for necessário, Deus, para que, Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua voz, seja ela qual for, Pai, no meio de um terremoto, no meio de um vendaval, de um redemoinho, Senhor, no meio do furacão, no meio do fogo, ó Deus, e mesmo que seja numa brisa suave, nós possamos identificar quando é o Senhor que está falando conosco.
e que nós possamos ser fiéis à voz que ouvimos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Que o nosso coração esteja voltado, Senhor, para a tua vontade, e o desejo do seu coração se cumpra e realize em nós, Deus. Porque a tua palavra nos garante isso, que aquele, Senhor, meu Deus, meu Pai, que se deleita no Senhor, que agrada a Deus, o Senhor realiza os desejos do seu coração e não o nosso. A vontade do seu coração seja feita, Pai amado, na terra, como é no céu, nas nossas vidas. E, Pai, que tudo que o Senhor tem para cada um de nós, as excelências das tuas virtudes, ó Deus, para esses dias, Senhor, para esse dia, sejam liberadas em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, tomem teu assento. Amém. Chama a irmã Lisandréia, bem? Tome nas suas mãos tua oferta, teu dízimo. Nós vamos orar e consagrar, amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento que tivemos pela tua palavra, Senhor. Agora, Pai, queremos clamar pela vida financeira, Senhor, da tua igreja, Pai. Eu não sei, Deus, o que cada um está precisando, mas o Senhor sabe. E eu sei que tu és o Deus do impossível, Pai. Que o Senhor tudo pode, Deus. Abre portas, Senhor, supre as necessidades dos teus filhos, Senhor. Não deixe faltar nada na casa dos teus filhos. Abre porta de emprego para aquele que está precisando, Senhor. Pai, abençoa o trabalho de cada um, abençoa o lar dos teus filhos, abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa os pastores, Deus. Não permita que nada falte a cada um, Pai. Nós te pedimos, Deus, te agradecemos, Senhor, porque cremos, Pai, no nosso milagre, em nome de Jesus. Amém. Você que tem, pode trazer aqui na frente. Aleluia. Fica à vontade, queridos. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim, como até o céu, sua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que
que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procura me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, quero permanecer contigo até o fim, contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Amém. Nós precisamos do Senhor, essa é a verdade. Sem o Senhor nada nós podemos fazer. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 3, diz assim, ó: Filho meu, não te esqueças da minha lei. Qual é a lei do Senhor? Qual é a principal lei que Deus nos deixou? É amar a Deus sobre todas as coisas. É um mandamento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Muitas vezes a gente odeia o nosso irmão. E a palavra do Senhor diz que quando a gente odeia alguém, a gente é homicida. A gente é considerado aquela pessoa que mata. E quantas vezes nós olhamos para o lado e dizemos, não gosto daquela pessoa, eu odeio aquela pessoa. Então nós estamos matando aquela pessoa. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Aprender com o Senhor. Essa noite Deus nos ensinou tantas coisas de como ouvir a voz dele. E ele vem dizendo assim, filho meu, não te esqueça das minhas leis, dos meus ensinamentos. Então tudo que você aprendeu nessa noite, não te esqueças. Lembra delas. E ele diz assim, e o teu coração guarde o quê? Os meus mandamentos, os meus preceitos, porque eles aumentarão os teus dias. Você vai viver por longos dias. Quando você vive com o Senhor na tua vida, você vive mais. Você pode desfrutar melhor das coisas. Por isso que a palavra da abertura falava, Deus tem que ser tudo para nós. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão nos seguir e nós não vamos ter tanto estresse, tanta incomodação. E é isso que faz com que a gente morra antes. A gente se estressa tanto, se incomoda tanto, se perturba tanto. De repente, se a gente tivesse buscado o Senhor logo no início, nós não precisaria passar pelaquela situação, não teríamos tanta incomodação, e aí a gente desfrutaria melhor das coisas. Não é assim? Mas nós preferimos muitas vezes deixar de lado o Senhor e se incomodar, para depois buscar o Senhor e ver, olhar para trás e dizer, por que eu não busquei antes? Por que eu não pedi antes? Por que eu não me dobrei antes? Né? E aí ele diz assim, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não é só de viver mais, mas de quê? De paz, tranquilidade. Que é uma coisa que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, não existe praticamente dentro de nós paz. Sempre nós estamos ali naquela ansiedade, naquela perturbação. Não sabemos, desde a hora que a gente abre os olhos, parece que a gente já está enlouquecido, não sabe o que fazer. Porque a gente não coloca em Deus. E no versículo 5 diz assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração. Não é
de algumas coisas, mas de todo o coração. E não te estribes no seu próprio entendimento. Não ande no seu entendimento. Como foi ministrado aqui. Não é por você, não é na força do teu braço, mas é no Senhor. Coloca nele isso aí, coloca nele. E o Senhor, ele diz assim, ó, reconhecendo em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ele endireitará, ele consertará aquilo que está errado. Coloque na mão do Senhor, confie no Senhor e ele vai fazer. Amém? Então hoje saia daqui levando tudo que o Senhor nos ensinou, porque a palavra dele diz, não te esqueças. Não deixe passar nada daquilo que o Senhor te entregou nessa noite. Você vai viver o quê? Uma vida de paz, de descanso e longa. Amém? Coloque-se de pé, vamos agradecer ao Senhor por essa noite, pela palavra que Ele nos trouxe, pelo ensinamento, pelo direcionamento das nossas vidas. Nós precisamos saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Muitas pessoas chegam para a gente e dizem, servo, te digo, o Senhor está te dizendo, faça isso, faça aquilo, mas nós precisamos conhecer a palavra para não sermos enganados. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias, muitos seriam enganados porque não conhecem. Nós precisamos conhecer a verdade para não sermos enganados por Satanás, porque ele é astuto. Ele vem, como dizem, né, com um sapatinho de algodão, você não ouve ele chegando. Mas quando ele faz o estrago, aí você fala, agora já é tarde. Como aquele ditado diz, depois do leite derramado, não tem mais como recolher. Que nem penas jogadas ao vento, você nunca consegue juntar todas. Você vai juntar uma parte, mas não vai mais montar o travesseiro se você tinha. Vai faltar. Então nós precisamos botar no Senhor a nossa confiança, porque Ele vai nos estabelecer em nós tudo aquilo que nós precisamos. Ele vai trazer sobre as nossas vidas aquilo que nós necessitamos. Pode ser que nós recebemos o não de Deus naquele momento, porque não é a hora certa de recebermos, mas o sim de Deus é para aquilo que Ele tem determinado para as nossas vidas, aquilo que vai acrescentar algo em nós e não nos destruir, porque muitas coisas a gente não está preparado para receber naquele exato momento, por isso o Senhor diz não, ou por isso demora para chegar, mas nós precisamos confiar e esperar no Senhor. Oh Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós em todas as áreas, ó Pai. Nós queremos guardar a Tua palavra aqui, Senhor, em nosso coração, para que nós possamos viver, Senhor. E além de ter uma vida longa, Senhor, nós termos uma vida de paz, tranquilidade, e que nós possamos desfrutar, ó Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, por mais que muitas vezes o Teu não veio para nós, ó Pai. Pois nós queremos, Senhor, não olhar, Senhor, com um coração triste ou um coração fechado ou se desviar, ó Pai, mas que o nosso coração entenda o não do Senhor e possa continuar a caminhada até que venha o sim. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toma cada um, Senhor, leva, Senhor, para os lares, ó Pai, guardados, protegidos, ó Pai, por Ti, ó Pai, dá ordem aos Teus anjos, ó Pai, conforme diz Salmos 91, que o Senhor dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito. Então, Senhor, dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito nessa noite, que eles possam ir à frente das nossas vidas, ó Pai, já quebrando, Senhor, todo o enlaço de Satanás, ó Pai, e que Teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar em nós e tirar tudo aquilo que não provém de Ti. E que nossos ouvidos, Senhor, possam estar atentos, ó Pai. Não a voz que nos rodeia, mas a voz do Senhor. A voz do Senhor é que nos leva à eternidade, ó Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço, ó Pai. Que a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Pai, seja sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Que todos digam amém. Que o Senhor Jesus abençoe a todos.